Salve, salve pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui mais um episódio do Mindcast. Eu queria agradecer a todos vocês que estão aqui assistindo mais um episódio. Galera, não sai do vídeo, assiste até o final, porque quando você faz isso, o YouTube entende que o vídeo é relevante e ele vai entregar para mais pessoas. Mas antes disso, se inscreva no canal, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com todo mundo que gosta de atividade física, que gosta de CrossFit. Hoje eu vou falar aqui com um amigo de infância, inclusive crescemos na mesma rua, e a gente vai falar um pouco hoje de estilo de vida saudável, de CrossFit, um pouco da vida dele, da carreira dele, o que ele tá fazendo atualmente. Então fica até o final aí, que a gente vai bater um papo bem legal. Queria agradecer também à Clínica de Psicologia Gustavo Marcelino, que está patrocinando este episódio aqui. Então, se você quiser atendimento psicológico baseado em ciência, saiba que a Clínica de Psicologia é o lugar certo para você. Primeiro link da descrição para você estar agendando a sua consulta, fechado? Então vamos lá, conversar com o Paulo Araújo, um grande amigo que eu tenho de infância. A gente morou na mesma rua, inclusive ainda moro lá. Na rua dos meus pais, ali a gente cresceu junto, conheço seus irmãos, conheço sua família. Cara, queria te agradecer primeiramente por você estar aqui, né, junto com seu filho aí, inclusive combinando as cores. Fica à vontade aí, meu irmão, para você se apresentar, dizer quem você é, e aí a gente vai batendo esse papo aqui bem legal, pode ser? Boa tarde, Gu, é um prazer estar aqui com você, né? Estou muito feliz com o convite para participar aqui do teu podcast, que eu já sigo lá, tem conteúdos bem bacanas, bem relevantes. Então, me apresentando aqui para todos que estão assistindo, eu sou o Paulo, tenho 36 anos. Antes de mais nada, eu sou o pai do Theo, essa criança maravilhosa que está aqui comigo, né, filho? Estou de férias agora, a gente tá junto, ele fica as férias inteiras comigo. A gente foi viajar, voltou ontem de viagem, né? Estamos aqui hoje para gravar esse podcast. Tenho 36 anos, acho que já falei isso agora há pouco, mas eu sou gerente de logística e comércio exterior hoje, trabalho nessa área, né, nesse ramo desde os 16 anos, desde os 15 anos, né? Desde que eu me conheço por gente. Morei em São Simão, na mesma rua que o Gu mora hoje, a minha mãe inclusive mora lá. Hoje eu estou morando em Ribeirão Preto, né? Mas já viajei um pouquinho, já morei em Anápolis, Goiás, já morei em Barueri, já morei em Sorocaba. O Theo, inclusive, é goianinho, né, Theo? Nasceu lá em Goiás, lá em Anápolis. É isso. Boa. Obrigado aí, irmão, pela sua apresentação inicial. Antes da gente entrar no CrossFit, vamos falar um pouquinho de você, assim, né? Como que você chegou até o CrossFit? Fala um pouco... O que você fez antes, assim, né? E aí você pode falar do seu profissional se você quiser, mas como que você caiu dentro do CrossFit? Você fazia outras atividades físicas? Você foi fazer por conta de uma recomendação médica? Começa pelo começo, assim, pra gente não cair direto dentro do CrossFit. Assim, o que você fazia antes de atividade física? O que você fazia antes de ter encontrado o CrossFit aí na sua vida? Bom, eu caí no CrossFit meio que por acaso, né? Não foi uma coisa planejada, simplesmente aconteceu, né? Pegando um pouco do histórico desde o início lá. Eu sempre fui uma pessoa muito ativa, jogava futebol, a gente jogava bola junto ainda, né? Sei. Lá no Pensa num cara que pega no gol. Seu pai é bom goleiro, hein? Nossa Senhora. Jogava bastante futsal também, né? E chegou um momento da vida que eu tive que parar com o futebol para fazer faculdade, né? Uhum. Então, eu fiz faculdade de administração. Foi um período bem puxado, né? Porque eu me formei e eu ganhei uma bolsa, né? Para fazer a faculdade, ganhei pelo ProUni. Uhum. E acabei me formando em Jaboticabal. Então, estudava todo dia, viajava todo dia, mais de 100 quilômetros aí para poder fazer a faculdade. Eram 1h20, 1h30 de ônibus. Acabou que nesse período, né, do início da faculdade até o final, eu tive que parar de praticar atividade física, porque eu não tinha tempo para nada, né? Eu chegava em casa, comia, dormia, acordava, ia trabalhar, saía do ônibus do trabalho, já pegava o ônibus da faculdade, foi essa correria. Então foram 4 anos ali, praticamente voltados para o estudo, né? Voltado para a minha formação, onde eu deixei a atividade física de lado, e foi uma coisa meio que sem perceber, no inconsciente, até mesmo por não ter essa disciplina alimentar, de saber o que você está comendo, o que você está ingerindo, eu acabei engordando bastante nesse período. Uhum.
Eu comecei a minha faculdade com 76 quilos e terminei com 100. Então, Caraca. 4 anos, né? Foram... Subiu bastante o peso. E então, quando eu terminei a faculdade, eu comecei a sentir essa necessidade de emagrecer, porque eu perdi totalmente, assim, a autoestima, né? A alegria de viver, não conseguia mais praticar nenhuma atividade física, me incomodava muito com o aspecto e tal. Foi quando eu comecei a fazer academia, né? Eu, por conta própria, comecei a fazer academia, então fazia 2 vezes por dia para tentar acelerar o processo ali, né? Fazendo de manhã eu fazia mais aeróbico antes de trabalhar, à noite fazia musculação, e acabou que eu consegui emagrecer, né? Não consegui emagrecer tudo que eu queria, porque eu não tinha muito conhecimento alimentar, né? Então eu voltei para uns 86 quilos. Foi quando eu procurei um nutrólogo, comecei a fazer um acompanhamento alimentar mais direcionado, comecei a entender um pouco mais sobre os alimentos, sobre ingestão calórica, sobre o que eu poderia, o que eu não poderia comer. E eu comecei a cuidar mais da alimentação e treinar, mas esse treinar não era uma coisa que era voltado para o bem-estar. Entendi. Entendi. Era mais voltado para a estética. Porque eu tinha pavor do período em que eu engordei ali, né, que eu estava acima do peso. E eu não queria voltar de jeito nenhum, então eu focava bastante na musculação e também na alimentação, né? Mas eu fazia as coisas de uma forma muito radical. Às vezes eu fazia uma dieta bem radical para tentar recuperar Quando eu ganhava muito peso, de repente, por exemplo, saí de férias, ganhei muito peso. Voltava de férias ali, eu parava literalmente de comer para tentar recuperar e continuava mantendo a academia por estética, né? A minha única finalidade da academia era a estética. Depois disso que aconteceu, eu comecei a me preocupar muito com a estética. E em 2023, foi quando o CrossFit apareceu na minha vida. Antes disso, eu já corria, né? Então, quando eu fiz lá o meu acompanhamento com o nutrólogo, eu baixei bastante o peso, fui para 73 quilos, comecei a correr. Comecei a correr meia maratona, enfim, e estava bastante satisfeito com a minha evolução e com a corrida, né? Só que aí começaram a surgir alguns problemas na corrida, né? Eram mais problemas voltados para a falta de uma preparação específica, porque eu só corria, não fazia nada. Né? Não fazia um fortalecimento adequado, não fazia um trabalho com um profissional que me acompanhasse, nada. Eu só botei o tênis ali e saía para correr. No máximo eu pesquisava qual era o melhor tênis, né? O que eu podia fazer e tal, mas não tinha um trabalho de fortalecimento ali específico. E é óbvio que sem um trabalho de fortalecimento, qualquer atividade de alto impacto, né, de alto rendimento, você vai se machucar. E então foi quando eu fui diminuindo a corrida, né? Aí então deixei de correr a meia maratona e comecei a correr 10 quilômetros, que é o que o meu corpo aguentava sem sofrer. E aí num dado momento, em 2023, o CrossFit surgiu na minha vida. 2023... Conta como que foi, assim. Ele surgiu porque você conheceu alguém, algum amigo te indicou, ou foi porque você foi resolver esse problema da dor e fortalecimento muscular? Foi uma coisa bem curiosa. Eu tinha um amigo bem próximo, irmão para mim, o Elias, que ele vai assistir, inclusive morava lá perto da gente, que fazia CrossFit. Então eu sempre falava com ele sobre CrossFit, mas até então nunca surgiu interesse de fazer. Em 2023, na verdade no final de 2022, eu passei por um problema bem difícil psicológico, né? Eu tive um diagnóstico de depressão, mas depressão mais voltado por estresse, né? Que eu passava no dia a dia, né? Com rotina de trabalho, enfim. Porque para mim, até aquele momento, a única forma de eu ter sucesso na minha vida era trabalhando. Certo. Então eu me entregava no trabalho e a minha vida era trabalhar e estudar para tentar ser um profissional melhor, né? E não cuidava das outras áreas que eu precisava cuidar. Né? Não cuidava da minha área espiritual, não cuidava da minha área física, né? Não cuidava da área mental, principalmente. Foi quando eu tive esse diagnóstico e nesse diagnóstico o médico falou, você está praticando atividade física? Eu falei, pratico, mas hoje, né, esses últimos tempos eu não tenho praticado por conta da minha rotina. Ele falou, o primeiro remédio que eu te dou é atividade física. Esse foi o que colocou na minha cabeça ali. Só que antes disso teve um processo de aceitação, né? Eu não aceitava que eu estava
com depressão. Eu fui eu tinha já um terapeuta que me acompanhava ali há uns 2 anos, praticamente, até que nesse momento ele chegou para mim e falou, ó, só a minha terapia não vai ajudar. Eu preciso que você vá no psiquiatra pra gente entrar com alguma medicação. E eu fui, né? Eu cheguei no psiquiatra, falei o que estava acontecendo, que eu não conseguia dormir, da sensação de ansiedade, de estresse, assim, explodia por qualquer coisa, enfim. E ele me deu o diagnóstico de depressão. Eu falei, não é possível, que eu não tô com depressão, né? Eu não quis aceitar. Fui no segundo, mesma coisa, mesmo diagnóstico. E ainda assim não aceitei e fui numa terceira. E o mesmo diagnóstico. Eu falei, bom, são 3 especialistas me falando que eu tô com depressão, então eu preciso aceitar e me cuidar. Então foi quando eu entrei com um tratamento medicamentoso. E ainda com a minha terapia, comecei a replanejar minha vida. Porque eu comecei a perceber ali que o trabalho só por trabalho, ele não é sinônimo de sucesso, né? Certo. Muitas vezes eu deixava de produzir por não estar bem psicologicamente. Então foi quando eu comecei a fazer esse replanejamento da minha vida. E nesse momento eu acabei saindo do emprego que eu estava, enfim. E eu fui fazer um intercâmbio em Londres. Eu fui fazer um intercâmbio em Londres. Fiquei lá 1 mês e meio, né? 2 meses. Lá foi um divisor de águas para mim. Tanto assim, pela minha vontade de evoluir no inglês, que até então não conseguia focar e não conseguia evoluir por não me dar o tempo, né? Não é nem que a rotina de trabalho me tomava muito tempo. Eu não me dava esse tempo. Eu focava todos os meus esforços ali na rotina de trabalho. E acabava assim... hoje eu vejo, quando eu tô cansado com alguma coisa, eu tô trabalhando, eu vejo que eu tô chegando ali no meu limite. Eu paro e volto no outro dia. Porque eu sei que se eu continuar, eu vou ficar ali mais 4 horas trabalhando e eu não vou produzir o que eu vou produzir no dia seguinte em 10 minutos. Perfeito. Então eu ficava trabalhando exaustivamente, mas sem conseguir produzir, né, em função da exaustão mental. Então lá foi um grande divisor de águas que eu consegui. Era até uma coisa que me incomodava muito, eu não conseguia avançar no inglês. Lá eu consegui avançar bastante. E também lá foi um divisor de águas mental, né? Porque eu desconectei de todos os problemas que eu tinha. Tava num lugar novo, num lugar muito bacana, conhecendo culturas novas, pessoas do mundo inteiro. Então ali, pra você ter uma ideia, eu fui tomando remédio para dormir e voltei sem tomar o remédio. Acabou o remédio lá, eu tava preocupado que eu não levei remédio suficiente. Aí, de uma hora para outra, eu vi que ia acabar, eu comecei a espaçar o uso, né? Às vezes ali, ao invés de tomar um comprimido inteiro, eu tomava só metade, eu fui me autodesmamando, né? Eu sei que não é o correto de fazer, você tem que fazer com acompanhamento médico, mas como o meu psiquiatra estava no Brasil e eu estava sozinho lá, eu fui fazendo isso e voltei de lá sem precisar de medicação para dormir e sem o medicamento que eu tomava aí para depressão. Então lá foi o grande divisor de águas. E aí quando eu voltei, né, eu falei, bom, eu vou procurar alguma academia que seja perto de onde eu moro, porque a que eu fazia era muito longe, né? Você queria um hobby físico pesado, é isso? Não é nem que era pesado, eu queria alguma coisa que fosse perto de casa. Perto de casa. E aí eu procurei academia perto de casa e não achei. Eu vi na internet um box de CrossFit pertinho de casa. Aí eu falei, eu acho que eu vou lá pra ver como é. Tá. Né? Que esse amigo meu já fazia, eu acompanhava ali a rotina dele, né? Conversava bastante com ele e tal. Aí eu fui, no primeiro dia eu sofri muito, porque você sai totalmente ali da sua zona de conforto, você leva outro estímulo pro teu corpo, né? Até me adaptar, enfim, a primeira semana foi difícil de adaptação. É lógico que o CrossFit você nunca vai chegar num lugar e vai entrar fazendo, não. Você tem todo um período de adaptação que os coaches vão fazer ali, vai fazer ali você iniciando. Você começa lá com PVC, aprendendo movimentos, aí conforme você vai ganhando consistência, ele te passa para uma barra, né, a barra sem peso, depois você vai colocando carga e vai aumentando, né, o nível, né, a carga para você chegar num patamar mais, né, perto do que você deseja, né? Então foi assim que eu comecei. E aí foi a grande
a grande surpresa para mim, né? Eu fazia academia por estética, pura e simplesmente por estética. Eu tinha muita disciplina, eu ia para academia sem querer ir, ia pela disciplina de não querer voltar ao sobrepeso que eu tive, mas eu não me sentia assim completo, sabe? Ela não tinha poder, por exemplo. Né? Eu vou porque eu preciso, não Isso, porque eu não gosto. tinha o poder de me tirar os problemas, né? Eu sei que tem muita gente que consegue, na academia, elevar esse nível de dopamina, de endorfina, serotonina, a ponto daquilo ali ser um relaxante para ele, mas para mim não era o meu caso. E aí eu cheguei no CrossFit, né? A primeira semana eu pensei em desistir, porque eu senti muitas dores. E eu tinha uma coisa comigo que não é certo, né? Que acabou me atrapalhando um pouco, que eu não curti o processo, né? No início. Por quê? Eu entrei no CrossFit, eu pensava, poxa, eu já sou forte, vou ficar fazendo só com a barra. Só que... sem perceber que aquilo era necessário, que o CrossFit não é só força, é muito mais técnica do que força. Então, em alguns momentos, eu deixei a técnica de lado e comecei a colocar peso e meio que comecei a me machucar. Porque eu me sobrecarregava. Eu lembro que um coach ainda brigava muito comigo quando ele via colocando um peso acima do que ele me orientou a colocar. Ele até falou uma vez pra mim, mas por que você pergunta quando você põe, você não vai me obedecer, né? E aí eu entendi que o CrossFit não é sobre peso, né? É sobre você curtir o processo e sobre você melhorar cada dia um pouco mais. Sim. E aí eu comecei a ver que o CrossFit ele começou a ser uma válvula de escape que eu tinha para os meus problemas, porque quando eu tô ali na academia, por exemplo, eu tava com o celular e tava ali o tempo todo no celular, às vezes resolvendo coisas de trabalho, às vezes olhando rede social, e você não desconectava. No CrossFit não, né? No CrossFit você esquece do celular, não dá nem você tempo esquece do problema, não dá. Você esquece de tudo. E aí eu comecei a ver que às vezes eu ia pro CrossFit sem querer ir, porque eu tinha tido um dia exaustivo, falando do ponto de vista mental. Não queria ir, mas ia. E depois que eu terminava o treino ali, eu via que foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu ficava leve, flutuando. Então eu tenho até, né, até brinco, que eu falo que eu fico elétrico depois do treino, e é mesmo, eu saio de lá felizão. Se eu tiver qualquer problema no dia, eu vou treinar e volto ali bem. Então... essa é um pouco da minha história com o CrossFit, como ele apareceu na minha vida, né? E principalmente o bem que ele me traz ali para a minha parte mental, que eu consegui me encontrar muito. Eu acho que, tanto que hoje, quando todo mundo que eu vou falar sobre questões emocionais, psicológicas, a primeira coisa que eu falo para a pessoa é a importância da atividade física, né? A importância da pessoa entender qual é a atividade física que ela se encontra, que ela vai se sentir ali realizada e dela praticar aquilo, né? Porque aquilo, num dado momento, eu costumo dizer também que a atividade física não é sobre motivação, é sobre disciplina. Primeiro dia vai ser motivação, você vai estar motivado, você vai lá e faz. Ou os outros dias, até virar uma rotina, você vai pela disciplina e não pela motivação. Então, eu acho que é isso. Acho que para tudo na vida, assim, todos os problemas psicológicos, o primeiro medicamento, lógico que os medicamentos... de farmácia, né? psiquiátricos são muito importantes, mas o primeiro que a pessoa tem que ter é a atividade física. Atividade física. Isso. Acho que dentro da psicologia a gente prescreve muito isso, né? Como um psicofármaco natural mesmo. Para as pessoas que querem melhorar a qualidade de vida, ter algum tipo de hobby físico, mental, para ajudar com a regulação emocional, né? Então, fazer uma corrida, vai fazer uma musculação. E é interessante isso que você falou, porque a pessoa precisa se conhecer e se perceber o quanto aquilo funciona para ela. Porque tem várias pessoas que estão na academia, mas elas estão nesse lugar que você falou. Ela não sente essa melhora que as pessoas dizem, né? Porque às vezes o basal dela já tá num teto ali que ela não consegue transpor. E a outra pessoa vai na academia, às vezes treina até menos e se sente bem. Então, como você falou, né, que você teve ali um período de depressão, e isso é uma coisa cíclica, né? A gente remite muito sintoma, tem momentos que a gente fica mais depressivo porque a gente está passando por um problema difícil na nossa vida, uma rotina que mudou, um trabalho que está estressando. Mas é interessante você falar disso, porque existem vários estudos sobre isso, assim, né? Que a atividade física, ela tem esse potencial de melhorar a capacidade
de energia, de disposição, tira a pessoa da anedonia, né? No caso da depressão, né? O hobby físico pesado. E por que você tá contando, eu não li todos os estudos, porque é impossível, mas me parece que quanto mais pesado, mais a pessoa consegue sair dos sintomas depressivos que ela tá. Lógico, né? Existem níveis de depressão, né? Leve, moderado, grave. Eu não sei qual que era o seu ali, qual que o seu psiquiatra classificou dentro, né, da classificação ali de doenças, do CID, enfim, do DSM. Mas você falou algo que é muito interessante, que é, poxa, eu fazia musculação, mas ainda assim eu me sentia um pouco desanimado, um pouco triste. E aí, como que é pra você hoje, assim? Você percebe que o CrossFit fez você rasgar a sua caixa de remédio? Você falou isso pro seu psiquiatra? Você não toma mais medicação? Como que é pra você? Você não sente mais esses sintomas? Como que é? Assim, eu acho que rasgar a caixa de remédio é uma coisa muito forte, né? Aham. Melhorou muito, muito, muito. Eu fiquei um período muito longo, né? Uhum. Sem o uso de medicação. Hoje eu comecei a tomar, fazem 6 meses que eu comecei a tomar para ansiedade, porque eu comecei a perceber alguns aspectos de ansiedade anormais em mim, né? Então voltei com o psiquiatra, ele me deu ali um remédio para ansiedade, Uhum. né? Mas não chega nem perto do estado que eu fiquei lá no passado. Uhum. Mas assim, com certeza, a grande válvula ali, né? O grande causador da melhora do meu sentimento de bem-estar é o CrossFit. Até porque o CrossFit, quando a gente fala de encontrar atividade que você se identifica, né? Eu sou uma pessoa que eu sou muito movido por desafios, né? E o CrossFit, ele é um desafio. Ele não é Perfeito. sobre você ser o melhor do boxe ali que você treina, mas ele é sobre você se desafiar a cada dia e conseguir evoluir. Poxa, a alegria na vida de um crossfiteiro é conseguir um PR, né? Que a gente fala, aumentar o PR, que é o recorde pessoal em alguns movimentos, né? Então, a pessoa pode ser a pessoa iniciante que tá batendo um recorde lá de 50 quilos, né? E fez 52, para ela vai ser um mega de um desafio, de uma satisfação pessoal. A pessoa pode ser o cara mais avançado do boxe que tá batendo um PR de 150 quilos, né? E para ele também é uma realização pessoal, porque ele trabalha, todo dia ele treina, não vou dizer todo dia, mas todos os dias que dá, né? Pela rotina nossa, que não somos atletas, a gente treina em função de estar cada dia um pouquinho melhor do que o dia anterior. Entendi. E é isso. E aí o Theo também vai comigo, né, filho? Você treina também, Theo? Sim. Fala pra ele o que Quem que é esse personagem que você trouxe aí? Conta pra gente um pouco o que você treina com seu pai. você faz crossfit, né? Sim. E mais o quê? Que a gente faz junto no parque? A gente corre. Corre bastante, né? Quem corre mais, você ou seu pai? Não sei. Acho que você tem mais fôlego, né? Eu acho que sim. Vai ter por muito tempo. Cara, muito legal, viu? Você colocar ele pra te acompanhar nessa jornada. Porque eu acredito muito nisso, né? Que o exemplo vai arrastar, né? Assim. Então, você ter essa rotina de colocar o seu filho, lógico, né? Respeitando ali todo o processo de desenvolvimento dele, mas pra espelhar esse comportamento e ter essa rotina até como um ponto de regulação emocional, de resiliência, né? Às vezes na escola acontece alguma coisa e tem crianças que são mais resilientes do que outras porque elas também são estimuladas pelos pais a resolver alguns conflitos ali, olha, faz assim, desse jeito, olha, vamos lá para você ver como é que é. Então vai dando autonomia desde cedo pro seu filho conseguir construir uma mentalidade forte, um corpo saudável. É muito interessante isso, mas fala um pouco assim pra mim, ó. Você tá falando que no CrossFit existem desafios que fazem você gostar mais do que na academia? A academia tem menos desafios, é isso? Pra mim, sim, né? Porque na academia, não que eu não faça academia, tá? Eu faço, eu acho que qualquer atividade de alto desempenho, ela exige que você faça
academia ali junto para você fortalecer alguns músculos Sim. específicos que eventualmente não pegam nessa atividade de alto desempenho. Tá, Então, ela tem que ser casada, entendi. né? Só que na academia, como você treina sozinho, a menos que você tenha um personal ali te acompanhando, mas geralmente, né, nós treinamos sozinhos, você se coloca numa zona de conforto. Uhum. Você tá num dia ali que você tá mais cansado, você não vai se desafiar, você vai fazer o que dá, né? No Vai pular uma CrossFit já é parte de diferente, é uma energia tão contagiante, porque começa o ódio, você vê todo mundo ali treinando, Uhum. né? Todo mundo ali se empenhando, você vai e começa a se empenhar dentro do seu limite também. Às vezes até uma pessoa puxa outra. Uhum. Às vezes tem um dia que você tá ali mais para baixo, com menos fôlego e tal, aí você vai treinar em dupla com alguém e o cara começa a te puxar, vamos, mais uma, vamos. E aí, quando você vê, você entregou mais do que você podia entregar. Perfeito. No CrossFit tem muitos movimentos que você tem que trabalhar ao longo do tempo, né? Trabalhar a técnica para você conseguir executar ou conseguir aperfeiçoar. Né? Na academia, os movimentos são mais mecânicos, mais simples, né? Então você tá ali, desde que você tenha uma consciência corporal correta, enfim, você vai conseguir executar seu movimento. Você pode até se desafiar na carga, né? Enfim, no CrossFit você tem que se desafiar tanto na carga quanto na técnica. Na verdade, a técnica é até mais importante do que a carga. Você só consegue subir carga se você tiver técnica. Entendi. Então, isso para mim é bem legal, né? Porque você tá ali se desafiando todo dia. Eu ainda não... Tem coisas que eu não faço ainda. Ou tem coisas que eu não aperfeiçoei. Então, eu tô ali com a minha cenourinha ali na frente, né? Eu tô correndo atrás dos movimentos ainda que eu não faço. Tem alguns que eu não faço até por limitação física, né? Eu tenho um problema bem grande de mobilidade de ombro. Então, alguns movimentos exigem essa mobilidade de ombro. E aí eu acabo tendo dificuldade. Então, eu tô fazendo um trabalho específico para ganhar mais mobilidade. Além desse problema de mobilidade, eu também tenho um problema no osso, né? Que se chama acrômio ganchoso, que me impede ali de executar. Não que impeça, né? Mas ele faz com que eu sofra em alguns movimentos. E a questão também é você ter a consciência, né? Se é um dia que você tá com dor, por exemplo, no ombro, você não vai fazer um exercício que te pega ombro. É só você falar pro coach ali, ele vai te dar um exercício, né, que tenha mais ou menos a mesma equivalência, mas não vai te trazer aquele desconforto de dor no ombro. Então, é muito adaptável. Não é porque é o movimento do dia aquele que você tem que fazer aquele, não. Tudo é ajustável. Entendi. Quais são os pontos mais principais, assim, ou fortes, que você considera que o CrossFit te deu, assim? Pode ser habilidades, pode ser raciocínio rápido, pode ser produtividade. O que você percebe que na prática você fala assim, cara, eu sou melhor por causa do CrossFit? Eu acho que dá muita resiliência, né? Quando você tá ali, né, disposto a sofrer durante um período, né, para você conseguir executar um movimento ou conseguir melhorar, automaticamente você está condicionando seu cérebro a ser mais resiliente. Né? Porque você está se colocando todo dia numa zona de desconforto. Perfeito. Né? A zona de conforto não traz evolução. Sempre quando você evolui, você está numa zona de desconforto, né? Então isso, consequentemente, acaba te trazendo mais resiliência para você enfrentar os problemas do dia a dia, da vida pessoal, da vida no trabalho, enfim, né? Qualquer tipo de problema que seja. Eu acho que isso é o fator principal. A concentração também me ajuda muito. É muito nítido, assim, a diferença que eu tenho de concentração, por exemplo, quando eu vou treinar às 6 horas da manhã. Eu passo aquele dia muito mais conectado, muito mais produtivo, muito mais concentrado. E também a falta que isso me faz quando eu fico uma semana sem treinar, parece que o raciocínio começa a ficar mais lento, parece que falta alguma coisa, porque isso acontece, embora eu goste muito, eu tente ao máximo treinar todos os dias que dá, não é sempre que dá, né? Então, quando eu chego nesse tipo de situação, né, de ficar 4, 5 dias sem treinar, você vê que você tem uma baixa de foco, enfim. Eu acho que esses dois são o principal. E, automaticamente, ele traz a estética, né? Era uma coisa que eu ficava correndo atrás loucamente no passado. Na musculação. O que eu fazia era voltado para a estética
para não... Com o medo que eu tinha, né? Esse trauma que eu tinha de voltar a ter um sobrepeso. Hoje eu vejo que não, hoje eu faço CrossFit pelo bem-estar. Eu faço para me sentir bem. E, consequentemente, vem a estética. Ela vem junto. Porque você tá ali, né, se exercitando, enfim, a estética vem junto. É lógico que a alimentação também conta muito. E você vai ganhando uma série de outras percepções, né? Você sabe ali que, poxa, eu não vou estragar todo o esforço que eu faço treinando com alimentação ruim, né? Isso não tô dizendo que não tem que comer, né? Você tem que ali ter o seu momento de prazer na comida. Só tem que ser moderado, né? Você tem que saber dosar, enfim, para que aquilo não vire um problema na sua vida, até um problema de saúde. Sim. Então hoje eu sou muito mais ligado com essa questão de saúde na alimentação do que eu já fui no passado. No passado eu não tinha nenhuma visão, né, nenhuma noção de alimentação. Perfeito. Tá. Muito bom. Me fala um pouco... Você tá falando aí de movimentos específicos, né? Na academia, os movimentos geralmente são sempre os mesmos, depois que você aprende ali. Mas você tá dizendo que no CrossFit tem escalas de dificuldade de movimento. Quando você fala dos movimentos que você ainda não faz, assim... Qual é o seu próximo que você tá buscando? Em que fase que você tá, assim? E tipo, né, o judô lá tem as faixas, as cores, né? No jiu-jitsu, desculpa, dentro do CrossFit você estaria onde ali? Por que você tá buscando esse próximo nível aí? Qual que é esse movimento que você tanto quer fazer? Eu vou explicar um pouco de como é o porque a galera não entende, assim, eu também não entendo, tá? Do jeito que você entende, então a gente fica meio perdido, assim, só pra dar uma contextualizada, se você puder. O CrossFit ele é uma junção de três atividades físicas, na verdade. O Endurance, que é corrida, salto de caixa, salto de corda, enfim. Essa era a minha fortaleza quando eu cheguei lá no CrossFit, porque eu já vinha de uma rotina de endurance, né, com a corrida ali, enfim. O LPO, né, que é o levantamento de peso olímpico, que é aquele que a gente vê nas Olimpíadas e tal. E o ginástico, que vem também da ginástica olímpica. Então, o que eu gosto mais é o LPO, que é voltado para carga, que eu gosto bastante de pegar peso, né? Sim. Mas eu tenho alguns movimentos que meu ombro não me permitem fazer, igual, por exemplo, o meu sonho hoje no LPO, que eu trabalho ali para conseguir mobilidade, para conseguir fazer, é fazer um squat snatch, por exemplo. Depois, se tiver, coloca um vídeo para as pessoas saberem o que é o squat snatch na edição. Mas é um movimento que exige muita amplitude de ombro, né? E isso eu não tenho. Porque você tem que fazer um movimento de agachamento junto com amplitude de ombro. E eu ainda não tenho. Eu sei que tem que trabalhar muita mobilidade para conseguir fazer. Entendi. Aí quando eu vou pro ginástico também, ginástico não é meu forte, mas é uma coisa que eu melhorei muito nos últimos tempos. Então hoje eu já faço o BMU, que é o Bar Muscle Up, que a gente faz o movimento para subir na barra. Depois se tiver um vídeo também coloca. Já faço, mas ainda tá bem inconsistente. Então eu venho trabalhando para ganhar uma consistência maior, né? E conseguir executar com menos esforço, digamos assim. Eu faço hoje, mas eu faço muito na força e pouca técnica. Entendi, então, tá aperfeiçoando a técnica. Isso. Tá. E aí, esse que você quer fazer da amplitude, como que chama? É o squat snatch. Squat snatch, tá. Esse é o mais difícil pra você hoje? Esse é o mais difícil. Mas é porque é muito peso ou por causa do movimento? Não, ele é difícil até fazer com a barra vazia, pra você ter ideia. Entendi. Sem carga. É por conta da minha falta de mobilidade de ombro. Entendi. Ele exige que a pessoa tenha muita mobilidade de ombro para você conseguir fazer um movimento escapular e travar a barra acima da cabeça. Como o meu braço, ele é limitado, né? Quando você levanta a barra, ele tem que passar para trás. O meu, ele fica assim, você não consegue sustentar. Pela falta de mobilidade. Acho que até um pouco vem do tempo de academia voltado para a estética, que eu fiz muitos anos, que você acaba meio que atrofiando o músculo ali, porque você foca só no estético e não foca na mobilidade, né? Então, acho que isso me trouxe também um pouco de falta de mobilidade de ombro. Esse é o calcanhar de Aquiles da musculação. Você fica forte, mas você fica muito... Sem mobilidade. Sem mobilidade, não é? Fica inflexível, Isso trabalha força. Muito, só que aí eles não conseguem fazer assim com o braço. Exatamente. E o CrossFit trabalha mobilidade. É totalmente diferente. Totalmente diferente não, mas você fica forte, mas você fica
você não fica lento, né? Você É uma atividade física que te traz um condicionamento e te traz ali uma variação muito grande de estímulos, né? Então, porque mistura, né? Essas mistura tudo. modalidades, né? Você vai trabalhar a força, você vai trabalhar o seu cardio, você vai trabalhar a sua mobilidade, que eu acho, pra mim, né, no meu ponto de vista, o principal do CrossFit para você conseguir executar bem os movimentos é você ter uma boa mobilidade. O resto vem com o tempo. Você vai fazendo trabalhos, enfim, vai subindo carga, né? Eu acho que pra mim é isso. Tá. O que são os próximos desafios para você? Você chegou a competir já ou vocês competem dentro da academia? Eu já vi você fazendo algumas que você posta ali. Conta um pouco disso. O que é? Uma competição dentro da própria academia ali de vocês? Ou vocês fazem inscrição para fazer essas... Como que é? No CrossFit a gente tem as competições, né? Regionalmente, enfim, tem competições mais abrangentes, que pegam uma parte maior que as pessoas vão mais, enfim, mas elas são bem livres. Então você monta um time, né? Você tem, dentro de um campeonato de CrossFit, você tem várias opções. Você pode, tudo depende de como é a estrutura daquele campeonato que você está participando, mas tem campeonatos, por exemplo, que você pode ir de dupla, pode ir de trio, né? Trio masculino, trio misto, né? Que você pega... geralmente o trio misto é composto por 2 homens e uma mulher, ou 2 mulheres e um homem, enfim, para ficar uma coisa mais balanceada. E ele tem as categorias, né? Então você vai ter a categoria iniciante, categoria scale, intermediário e o RX, que é o cara mais avançado do boxe, e depois a elite, né? Que são os atletas mesmo profissionais. Eu já participei de uma competição, uma só, como iniciante, ainda quando eu comecei, fiz um trio com 2 amigos meus para participar. Foi bem legal, assim, a experiência, né? Você vê que dentro da competição você se supera, mas eu prefiro não participar de competições por conta da minha rotina, às vezes o trabalho, né? De não saber como que eu vou estar no dia da competição, da minha rotina com o Theo também, porque hoje eu e a mãe dele somos separados, né? A gente tem uma relação bem bacana, a mãe dele é uma ótima pessoa, né? Filho da mamãe. Mas eu tenho esse compromisso com ele também, né? Nos meus momentos eu procuro não trazer um tipo de compromisso que vai afetar a minha convivência com ele. Um torneio de CrossFit, por exemplo, é um final de semana todo, né? Entendi. Chega a ter 5 provas em 2 dias. Então, te demanda muito. Então, eu prefiro não participar, eu prefiro treinar no box ali. E ali no box a gente sempre faz umas competições internas. Não digo nem competições, mas alguns desafios, até mesmo algumas gincanas e tal, para a interação das pessoas, né? E para cada um também chegue ali e tente desafiar os seus limites, enfim. Que legal, bacana. Será que eu dou conta de fazer CrossFit? Tá, com toda pessoa, ainda mais você que já é condicionado, né? Eu fico pensando nisso. Já vem da corrida, né? E tentar levar o corpo num limite mais extremo. Cara, tem um livro que eu tô lendo que chama A Arte da Resiliência, do Woz Edgley. Não lembro exatamente, o cara que atravessou o canal da Grã-Bretanha nadando. Um cara muito bom, tá no Guinness. E ele fala muito disso, né? Como que a força mental, ela aumenta através disso que você falou, dos desafios. Sim. Quanto mais a gente se esquiva dos desafios, mais a nossa mente fica vulnerável, sabe? E as coisas vão afetando mais a nossa vida, a maneira como a gente vê, a nossa percepção, né? Então, provavelmente, o CrossFit ajuda muito nessa questão de resolver problema, né? Porque pensa, você acorda de manhã, faz aquele esforço todo, puxa aquele monte de peso e com técnica, com desempenho corporal, não é só levantar o peso de qualquer jeito, igual a galera faz na academia, faz barra, faz tudo errado. Aí, não, beleza, treinou. Então, assim, tem que coordenar movimento, essa coordenação motora fina.
E aí o cara pega um problema no meio do dia, cara, fala, eu já treinei CrossFit, isso daqui pra mim é uma coisa que, tipo assim, sabe? Não dá essa sensação de que tudo que vem depois é meio que de boa pra resolver, porque você Não, constrói uma não. resiliência. Eu acho que a gente não pode, assim, eu, pelo menos particularmente, não subestimo qualquer situação que eu vivencio, mas eu sei que o meu psicológico, ele é bem preparado para enfrentar as adversidades do dia. Então, se vem algum desafio ali que eu não sei como resolver, né, o primeiro ponto é fazer exatamente como a gente faz no CrossFit, né? Primeiro entender como o que está acontecendo com aquele problema ali e tentar achar um caminho para solucionar, seja ele qual seja o problema, né? Acho que o grande ponto aqui é essa resiliência mental que você acaba adquirindo, porque é exatamente o que você falou. Acho que boa parte da limitação nossa, né, do ser humano, ele não está nem na limitação física. Ele está na limitação mental, de você achar que você não vai conseguir, de você achar que não dá conta. E aí o corpo acaba... né, acompanhando. Esses dias atrás eu estava até pensando um pouco sobre isso, né? Às vezes quando tem um movimento que eu gosto muito no CrossFit, que é o Clean, né? Que ele é o preferido meu, preferido de muita gente, principalmente quem não tem mobilidade de ombro. Que eu estava tentando bater PR, eu estava na época com 96 quilos de carga máxima, né? E eu comecei a fazer aula de LPO lá em Barueri, onde eu morava, né, na época. Fiz bastante tempo de aula de LPO. Aí eu até tentei subir para o 100, não consegui, né? Beleza, continuei fazendo LPO. Depois passaram uns 6 meses e eu já tinha mudado para Ribeirão. E eu fui fazer PR com um cara que... Poxa, o cara era mais avançado que eu, mas era um cara, assim, muito parceiro. O Lucas, né? Depois eu mando para ele também, para ele ver. E ele foi me incentivando ali, e a forma em que ele conversou comigo, a forma em que ele me falou, ia me falando, né, ali durante o treino que a gente fez junto, foi me desbloqueando o psicológico, né? Então eu saí de 96 para nesse dia para 114 quilos. Caraca. É um avanço muito grande. Aí que eu vi que, é lógico, tinha técnica que eu passei ali 6 meses trabalhando, mas boa parte desse bloqueio ele vinha do mental, do psicológico, né? A ponto do Lucas falou, ó, a tua puxada já sobe, é só você entrar, né? E eu tinha esse bloqueio, esse medo de entrar e não conseguir e me machucar, então eu saía antes. Depois que eu desbloqueei o psicológico, veio o 114. Então foi bem legal, eu achei uma experiência legal. Sim, bacana, interessante isso que você tá falando. Hoje eu pratico, assim, né, uma musculação, faço algumas corridas por conta de saúde emocional. Eu né, sou psicólogo há 3 anos e a psicologia me salvou de várias coisas, inclusive de muita confusão emocional, muita crença limitante. Então, o que é uma crença limitante? Nem sabia muito bem o que era. Então, quando eu fui estudar psicologia, eu entendi que a cabeça vai comandar 100% das coisas que você vai fazer, do sucesso que você vai ter e o quanto você vai crescer. Então, se colocar em desafios é uma coisa que eu também gosto. Estou dentro dos meus, né? Mas a ideia também é subir, avançar, é encontrar outros. Mas o que você indica para quem está começando no CrossFit? Vamos falar do CrossFit, porque é a sua área que você gosta, que você domine, que você tá super feliz nela, assim. Pra quem tá começando no CrossFit, assim, que é muito fácil a pessoa desistir no início, quais dicas que você daria pra ela que vai ajudar ela a não desistir? O que seria? Bom, o que eu dou de dica, assim, pra quem tá iniciando no CrossFit é que curta o momento, né? Curta o progresso, o processo, aliás. Curta o processo. Porque a gente, né, começa no CrossFit e aí você tem aquele receio de mas eu não sei fazer os movimentos, mas só eu que pego a barra sem peso, porque dá aquilo, né? Mas quem tá ali não tá te julgando. Ninguém que tá ali tá te julgando. Pelo contrário, as pessoas que estão ali, elas vão te ajudar. Isso é uma coisa muito bacana do CrossFit também. É uma comunidade que você vê ali, um apoiando o outro. Poxa, quando você tá tentando bater seu pé, todo mundo ali te dando força para você conseguir e tal. Então, as pessoas que estão ali não estão te julgando. Então, curta o seu processo,
né? Uhum. Converse bastante com o teu coach, né? Uhum. Principalmente para que você tenha um processo de evolução dentro do CrossFit adequado para não se machucar. E respeite os limites do seu corpo, né? Uhum. Porque o corpo... Existe um livro que fala, mas não com essa finalidade, o corpo fala, né? É um livro mais psicológico, no sentido de saber interpretar as pessoas, mas no caso do CrossFit, o corpo fala também. Sim. Se você está sentindo uma dor no joelho, você não vai pular caixa nesse dia, né? Você vai pular caixa com dor no joelho, a probabilidade de você se machucar é grande, e depois a pessoa vai botar a culpa no CrossFit, que o CrossFit machucou. Mas é a falta de entender o limite que machuca as pessoas. Então, respeitem o corpo e aprendam a ouvir o que ele te diz. Se ele está te dizendo ali que hoje ele não quer que você mexa aquela parte específica, naquele músculo específico, né? Adapta. Fala com o teu coach e ele vai adaptar para você e tenha sempre na cabeça. Ninguém tá te julgando. Todo mundo que tá ali vai te ajudar, né? E você precisa curtir o seu processo, porque lá na frente, quando você tiver aprendido, poxa, eu tô num nível hoje que eu me considero, sei lá, um intermediário ou até mesmo um RX ali, e olhar para trás e ver tudo que você passou. Hoje eu fico olhando os vídeos, tem alguns vídeos de quando eu comecei que eu sinto muito orgulho de como eu comecei e como eu tô. Lógico que eu tô muito longe de ser um RX ainda, né? Eu faço, talvez um dia, nem chegue um dia, porque eu faço mais pelo meu bem-estar. Mas é muito legal você ver como que começou ali e como que tá a consistência do movimento hoje em dia. Perfeito, cara. Você gostou do papo? Gostei bastante, obrigado pelo convite. Acho que esse podcast que você tem feito está trazendo conteúdos bem relevantes. Acho que estão ajudando também muitas pessoas aí que às vezes têm dúvida de alguma coisa, às vezes até pessoas que estão passando por alguma situação que precisa de ajuda, seja no lado emocional, no lado físico, enfim. Isso é bem bacana. Parabéns e obrigado pelo convite. Cara, eu te agradeço. Vou pedir pra vocês deixarem uma mensagem final. Ô, Theo, você quer mandar um abraço pra sua mãe, pros seus amigos? Tá todo mundo te vendo. Você é São Paulino, Theo? Sim. Você tá brincando comigo. Ele é corintiano, sabia? Fala no microfone. Não sou não. Ele é corintiano. Ah, Você Ô, Theo, é São Paulino, né? você não quer mandar um abraço pra ninguém? Manda um abraço pra mamãe. Quer contar uma história? Não? Fala como que é no CrossFit pra você, que você gosta. Defina o CrossFit em uma palavra. Você gosta? Muito? Pouco? É bom? É mais ou menos? Cara, obrigado. Eu fiquei muito feliz por vocês terem vindo de dupla que ia cantar em algum lugar, não sei aonde ainda, mas depois eu vou descobrir. Cara, eu fico muito feliz aí por toda a sua evolução, pelo seu processo. Eu te agradeço muito por você ter vindo aqui. Sei que é difícil ter um espaço na agenda, muito corrido, mas você se disponibilizou a vir aqui. Esse conteúdo vai ajudar muita gente. Assistam, vocês que estão começando aí na modalidade. CrossFit não é para amadores, é para quem realmente de fato quer mudar de vida, mudar a mente, mudar os resultados. E mandem DM pro Paulinho aí, quem quiser aprender, ele vai disponibilizar uma planilha para vocês. Vai atrás dele que ele vai conseguir ajudar vocês. Mesmo, deixa aí uma frase final aí pra galera, para as pessoas que estão te ouvindo. Se você quiser mandar recado para alguém, mandar algum desafio aí para alguém que tá desafiando você no CrossFit aí, que você falou, hoje eu vou te passar, e já tá aqui a mensagem no podcast. Não, fica à vontade, cara. O meu grande adversário no CrossFit é meu corpo, né? Eu brigo com ele para conseguir evoluir. Mas a mensagem que eu queria deixar é o seguinte, né? Pela vivência que eu tenho, né? É que as pessoas busquem o equilíbrio na vida. Perfeito. O foco em uma coisa só não é sinônimo de sucesso. Eu aprendi a duras penas isso. E lá no início eu foquei só na minha carreira ali, né? Fazia de tudo para conseguir evoluir na carreira, enfim, conseguir evoluir. Mas hoje eu avalio que não foi um crescimento saudável, assim, digamos, para mim, como pessoa no contexto geral, não como profissional. No profissional foi um contexto legal, eu criei uma história bacana, né? Tô num lugar legal, que eu me considero legal, lógico que eu quero ir mais além, né? Mas tô legal hoje, tô bem. Só que uma coisa que eu queria deixar de mensagem é que as pessoas procurem o equilíbrio. O equilíbrio entre
profissional, né? A saúde mental, a saúde física, a saúde espiritual, né? E a família, eu acho que são os nossos principais alicerces aí que a gente tem que cuidar. Cuidar dos que são nossos também e dar bons exemplos, né, filho? Perfeito. Obrigado aí por você, pelo Theo terem comparecido. Tamo junto. Galera, curte aí o episódio aí com o Paulinho aí, a galera do CrossFit. Enche lá o podcast de like pro YouTube recomendar a gente. Ajuda a gente a crescer esse canal. Quero agradecer aí a Clínica de Psicologia Gustavo Marcelino por ter patrocinado mais uma vez o nosso episódio. Tamo junto, galera. Ô, Theo, manda um tchau aí pro pessoal, ó. Aqui, ó, na câmera aí, ó. Aqui, ó. Tchau. Fala aí, tchau. Aqui, ó. Olha aqui nessa câmera aqui, ó. Aqui, ó. Manda tchau pro pessoal. Tchau, pessoal. Valeu, galera. Obrigado. Valeu, Paulinho. Tamo junto. Tchau, Bom. obrigado. Valeu.